Agora, então, vamos conversar ao vivo com o Rildo Herrera, que está na Prefeitura de Maringá e está com o prefeito Ulisses Maia, quem vai entrevistar agora. Oi, Rildo, novamente uma boa tarde agora para você. É uma situação muito crítica, preocupante, são várias as notas aí de hospitais que estão surgindo, que hospitais estão fechando as portas e, claro, a gente vai repercutir essa situação com o prefeito da cidade. É isso mesmo, Annelise. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Meio Dia Paraná, né? Parece até coisa repetida, né? Porque ao longo da pandemia, foram várias vezes que a gente chega aqui e acaba dizendo, né, que esse é o pior momento vivido desde o início da pandemia, né? E realmente é isso que está acontecendo em Maringá. O HU, né, o Hospital Universitário, chegou a emitir um comunicado dizendo que já não recebe mais pacientes no pronto atendimento, apenas aqueles pacientes que sejam transferidos, né, venham transferidos por meio da central de regulação. Bom, a gente convidou o prefeito Ulisses Maia a participar hoje do Meio Dia Paraná, porque são vários assuntos relacionados principalmente ao combate à pandemia, né, e o prefeito aceitou, ele está aqui com a gente. Obrigado por ter participado, né, aceitado participar do Meio Dia Paraná. Uma boa tarde para o senhor. Prefeito, a gente começa com essa situação, quer dizer, o HU emitiu essa nota dizendo que lá no pronto atendimento já não recebe mais pacientes por conta da superlotação. Outros hospitais também já... O senhor até chegou a postar nas redes sociais que outros hospitais aqui de Maringá, hospitais particulares, também não estão recebendo novos pacientes. Como é que está essa situação? Como é que o senhor vê essa situação, essa movimentação dos hospitais fechando as portas para novos pacientes de Covid-19 aqui em Maringá? Primeiro, os hospitais não devem fazer o que anunciaram, né? Nós acionamos o Ministério Público da Saúde, acionamos a Secretaria de Estado da Saúde. Quem atende o SUS e é referência jamais deve deixar de receber atendimento. Por outro lado, os hospitais particulares, eles atendem convênios e particulares. Então, cabe a regulação de convênios, de pacientes de convênios, principalmente, serem atendidos na rede de hospitais particulares. Então, estamos tomando providências em relação a isso, para que eles voltem a atender. Da mesma forma que fizeram na crise passada, de março, de fevereiro, onde eles aumentaram leitos, colocaram leitos no centro cirúrgico, precisa fazer isso novamente. Estamos trabalhando para que eles façam, mas estamos fazendo a nossa parte no nosso complexo hospitalar do Hospital Municipal, ampliando os leitos. Quando o senhor diz que os hospitais não podem tomar esse tipo de atitude, né, fecharem as portas do pronto atendimento, como o HU emitiu um comunicado, que tipo de pressão pode ser feita em relação ao HU e o que se espera de um hospital como esse, que é um hospital conveniado ao SUS? Nós precisamos do HU. O HU é uma referência em toda a macro noroeste, né? E se vier pessoa à porta do HU, como vier à porta da UPA ou à porta do Hospital Municipal, jamais deve deixar de ser atendido. Entenda a dificuldade que o HU está, mas nós precisamos resolver as dificuldades e estamos apoiando isso para que venham mais recursos para que eles continuem atendendo. Da mesma forma, já foi ajustado que pacientes de convênios, eles têm que ser regulados, ou seja, eles têm que ser encaminhados para a rede de convênios, pois não é possível a rede pública do SUS atender toda a demanda do SUS de Maringá, de 120, 130 cidades do Noroeste, e aí ter que atender convênios e particulares, que os hospitais não estão ampliando o atendimento. Então é preciso haver essa reestruturação, e a Prefeitura já acionou a Anvisa Municipal, a Estadual e o Ministério Público da Saúde. Prefeito, aqui em Maringá, o atendimento às vítimas da Covid-19 geralmente fica principalmente centralizado ali no Hospital Municipal, na UPA da Zona Sul. Já ao longo da pandemia foram várias modificações que foram feitas, inclusive com o uso da UPA Zona Norte, né? Depois de uma queda no número de casos, a UPA da Zona Norte ela voltou a atender pacientes normais e aí passou para a UPA da Quebec, o atendimento às vítimas da Covid-19, também junto com a UPA Zona Sul. O que está sendo feito para ampliar o atendimento? Tem a possibilidade de voltar à UPA da Zona Norte, que é um hospital um pouco maior do que o pronto-socorro lá do Quebec, no atendimento às vítimas da Covid-19? O que está sendo feito aqui na cidade para ampliar esse atendimento? Bom, nós recebemos, em relação a isso, estamos ampliando este complexo hospitalar da Zona Sul, que será ali o atendimento.
porque nós necessitamos da UPA Zona Norte para as demais urgências e emergências. A UPA Quebec continua para os sintomas leves e os sintomas mais graves na UPA Zona Sul, anexo ao Hospital Municipal. Nós recebemos 10 novos respiradores ontem do Estado, 10 monitores, e nós estamos ampliando 5 leitos de UTI agora e mais 12 leitos de UTI neste complexo, que vai dar 17 novos leitos de UTI. Também estamos iniciando uma construção ao lado do hospital da UPA Zona Sul, em fórmula modular, 2, 3 dias deve ficar pronto, para nós tirarmos a parte de triagem e recepção de dentro da UPA e ser feita lá fora. Tudo isso vai aliviar, né, o sistema, e nós vamos continuar garantindo atendimento às pessoas que precisam. Essa área de triagem que está sendo montada não tem nada a ver com o hospital de campanha. Existe a possibilidade da instalação no hospital de campanha aqui? Não há necessidade, porque espaço físico nós temos, né? O próprio hospital municipal nós temos espaço físico, já tomamos as medidas necessárias, foi o aumento da carga elétrica com a instalação de geradores novos, também a questão do oxigênio, trocamos o tanque de oxigênio. Naquele local há necessidade. Agora, veja bem, se os hospitais particulares que atendem convênios não fizeram a parte deles, né, e os prefeitos de toda a região macro-noroeste não tomar medidas restritivas para diminuir a transmissibilidade, aí não há espaço físico em nenhum lugar do Paraná que consiga atender toda essa demanda. Então, são medidas que devem ser tomadas em conjunto com a responsabilidade de todos. Inclusive, nós temos reunião agendada com os prefeitos das 5 maiores cidades, que é Maringá, Paranavaí, Cianorte, Umuarama e Campo Mourão, para nós apertarmos, né, nessa região as medidas restritivas para diminuir a transmissibilidade. O senhor falou agora há pouco do envio, né, de 10 respiradores, 10 monitores pelo governo estadual aqui para Maringá, quer dizer, Maringá recebeu esses equipamentos, tem espaço, o senhor está fazendo esse remanejamento para abertura de espaço. Mas qual é a principal dificuldade hoje em dia? Ainda é a falta de pessoal treinado para isso? Olha, na realidade, nós temos a possibilidade de ampliar as contratações e já estamos fazendo, que é através do credenciamento. Então, nós já estamos chamando médicos, estamos chamando enfermeiros até para o lugar de auxiliar de enfermagem, que são os cargos que nós temos no hospital, no credenciamento que a prefeitura fez. No final de semana, foi preciso até fazer o remanejamento de oxigênio na UPA Zona Sul, porque estava com uma demanda muito alta. Está faltando oxigênio na cidade, a gente percebe que lá na 11ª Regional de Saúde, o pessoal da CONCAN, lá na comunidade dos municípios da região de Campo Mourão, os prefeitos chegaram a fazer uma campanha para conseguir cilindros. Como é que está a situação do oxigênio aqui? Corre o risco de faltar oxigênio ou cilindros de oxigênio em Maringá, nos hospitais aqui? Até hoje não faltou oxigênio e não faltou nenhum insumo para o nosso sistema de atendimento à população. O que nós fizemos no final de semana foi a procura da UPA aumentou demais. Claro que aumentou demais. Se os hospitais estão fechados, os particulares, o próprio HU parou a porta de entrada, todo esse pessoal está indo para a UPA. Então, por precaução, nós pegamos cilindros que estavam no SAMU, não estavam utilizados, e levamos até a UPA Zona Norte, para agir com precaução, com prevenção. Agora, é evidente que há uma falta de oxigênio praticamente no Brasil todo. Por isso que precisam todo mundo fazer a sua parte. E não só o sistema fazendo o atendimento. As pessoas também precisam fazer a sua parte. Nós recebemos 200 de denúncias de irregularidades no final de semana, né? Festas clandestinas sendo fechadas. Então, isso precisa de ter uma consciência geral para suportar esta excessiva demanda. Aproveitar que o senhor tocou nesse assunto, vou voltar com a Annelise lá no estúdio, que a Annelise tem uma pergunta justamente sobre essa falta de conscientização das pessoas, né, Annelise? Rildo, no fim de semana, no meio de Paraná de sábado, nós mostramos, inclusive, aqui uma festa clandestina que estava sendo realizada na zona norte aqui de Maringá, com quase 60 pessoas nessa festa. E a minha pergunta é justamente essa. Essas festas clandestinas ainda estão rolando aqui na cidade, apesar de toda a orientação.
Então, a gente quer saber, assim, com o prefeito, o que ele acha sobre essa fiscalização deste fim de semana e sobre essa questão da fiscalização. Ela está sendo efetiva, Rildo? Essa é a minha pergunta para o prefeito. Então, ok, vou repassar para o prefeito aqui a pergunta. Prefeito, a Annelise está falando justamente dessa questão dos flagrantes de festas clandestinas que ocorreram aqui em Maringá. Teve a fiscalização da prefeitura, várias pessoas multadas, até muitas delas até não só pela aglomeração, mas também pela falta do uso de máscara, né? A Annelise quer saber justamente isso, se essa fiscalização ela está sendo efetiva, ela está conseguindo atingir o objetivo mesmo, ou o senhor acredita que tem que ter um rigor maior, um número maior de fiscais nas ruas, para justamente coibir, já que as pessoas não estão se conscientizando pelo bem, de repente com uma punição talvez aí a conscientização venha. A fiscalização ela está presente, ela está de forma absolutamente rigorosa, com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Ela está conseguindo chegar até os locais e atender as demandas, né? Neste local, inclusive, houve a prisão, né, de uma pessoa que estava fazendo o serviço de som, e está sendo feita agora na delegacia de polícia a identificação do promotor, do promotor do evento. As multas estão acontecendo. Agora, veja bem, neste mesmo momento que a fiscalização estava lá, a equipe da saúde estava puxando respiradores da UPA Zona Norte para dar conta de atender, né? E a grande parte das pessoas que está sendo atendida agora são jovens, nós mostramos isso. Então é inconcebível que num momento como esse, pessoas tenham ido fazer festa. A fiscalização está fazendo a parte dela, com toda certeza, e aumentando inclusive o rigor. Conforme o número de casos aumenta em Maringá, durante a pandemia tem sido assim, né? Tem aumentado a possibilidade de aumento do número de casos, há medidas mais restritivas impostas pela Prefeitura por meio de decretos municipais. Por conta de tudo isso que está acontecendo, a gente percebe que o número de casos ele está voltando a subir e ainda tem muita gente desrespeitando. Como é que ficam agora como é que ficam os estudos para esse próximo decreto, né? Provavelmente a Prefeitura deve emitir um novo decreto. Como é que vem esse decreto? Ele deve vir mais restritivo? Como é que o senhor está vendo toda essa situação? Os decretos feitos de Maringá na sexta-feira, né, exceto as cidades que fizeram lockdown, foram os decretos mais restritivos dessa semana, porque nós fechamos domingo 100% da cidade, sábado nós fechamos praticamente toda a cidade, sem comércio, sem funcionamento de shopping, o toque de recolher às 20 horas, né? Agora houve essa possibilidade de até às 21 horas por conta do decreto do Estado, mas o decreto está sendo feito e as medidas estão sendo tomadas. E à medida que for necessário, nós vamos ampliando as restrições. Mas volto a dizer, não há restrição nenhuma que dê conta enquanto tiver festas clandestinas. Vamos falar do setor da educação agora, né? A gente sabe que o momento é crítico, mas tem o setor da educação e Maringá é um dos únicos municípios que ainda mantém, né, a determinação de deixar fechado o setor da educação, não abrir. Tinha aquela ideia de abrir lá atrás, né, quando se cogitou a possibilidade de retornar às aulas, teve toda uma preparação das escolas municipais, mas logo depois aumentou o número de casos e a Prefeitura decidiu então fechar. E há, inclusive, uma recomendação do Ministério Público para que isso seja feito, né, para que a Prefeitura então retome as aulas presenciais. A Prefeitura não concorda com essa situação. E a gente tem, inclusive, uma pergunta de uma telespectadora aqui, que é a Célia, do Jardim Alvorada. Ela pergunta: o que está sendo discutido sobre a volta às aulas em Maringá? O prefeito pode nos adiantar alguma coisa sobre isso? Bom, na realidade, o Ministério Público da Infância que recomendou a volta às aulas, o Ministério Público da Saúde é contra a volta às aulas. Então, precisamos esclarecer isso. De forma técnica, não é que a Prefeitura não quer a volta às aulas. A orientação técnica da equipe da saúde é não voltar às aulas neste momento de mais um auge da pandemia. É um contrassenso você fazer um decreto fechando atividades, né? Os hospitais privados anunciando o fechamento, o próprio HU com dificuldade de fechar, você abrir a rede municipal que dá 40 mil alunos, crianças, voltarem às aulas. Então, nós estamos preparados,
né, toda a estrutura da saúde está preparada, a rede pública municipal está recebendo aula, as crianças estão recebendo atividades, mas a volta presencial neste momento é absolutamente impossível, salvo se vier uma ordem judicial, aí não cabe outra alternativa a não ser cumprir. Vamos falar de vacinação. Como é que está o ritmo de vacinação em Maringá? O que esperar para essa próxima semana agora? Olha, dependesse de nós, estaria muito mais rápido, mas nós dependemos das doses que recebemos. Hoje à tarde, nós receberemos 3.000 doses da Pfizer e 7.000 doses da AstraZeneca. Inclusive, agora, o Estado incluiu assistência social, as pessoas que fazem o trabalho de assistência social, as que trabalham em aeroporto e, novamente, as pessoas ligadas à segurança. Vem a quantidade específica de doses. Então, hoje nós estamos vacinando, amanhã nós retomamos, inclusive, o pessoal da educação e comorbidades também. Sobre a questão da vacinação, né, a gente tem perguntas também do pessoal de casa, né, Annelise? Você tem essas perguntas aí? Se puder fazer, eu repasso-as para o prefeito aqui, Ulisses Maia. Sim, Rildo, o pessoal aqui mandou perguntas para a gente no WhatsApp. Nós separamos algumas das dúvidas do pessoal de casa e eu vou ler aqui no nosso telão. Então, a Ivone, da Zona 7 aqui em Maringá, ela diz que ela gostaria de saber se há previsão de até o fim de dezembro toda a população de Maringá estar vacinada, pois não há dúvida que as pessoas têm um anseio muito grande para voltar à vida como era antes, né? Isso, logicamente. Eu já vou até aproveitar para fazer a pergunta da Juscelia também, Rildo. Ela pergunta sobre a possibilidade da compra de novas doses através do consórcio de prefeituras. Ela pergunta se essa possibilidade já foi eliminada. Tá ok, vou repassar aqui para o prefeito Ulisses Maia. Prefeito, os telespectadores estão perguntando, até o final do ano, todos os moradores de Maringá vão estar vacinados ou não? E uma segunda pergunta, se há a possibilidade de compra de novas vacinas, novas doses de vacinas, pelo consórcio de prefeitos, porque teve essa possibilidade também, né? Foi noticiada essa possibilidade, só que não se concretizou. Existe essa possibilidade ainda? Responda, sim, por favor. Sim, para as duas perguntas. Eu tenho certeza que pela previsão, até o final do ano, todo mundo estará vacinado. Segundo, em relação à compra pela prefeitura ou pelo consórcio de prefeitos, ainda há possibilidade. O que aconteceu é que quando foi liberada a compra para governos e prefeituras, né, os laboratórios já não tinham mais vacinas disponíveis. Então, hoje não há vacina disponível. Existem algumas tratativas, como, por exemplo, com a Sputnik, que está no processo ainda de aprovação pela Anvisa Nacional. Então, é possível, sim, a Prefeitura de Maringá, por conta própria ou através do consórcio, adquirir vacinas desde que elas estejam disponíveis. Além da Sputnik, que ainda não está aprovada pela Anvisa, tem alguma outra fornecedora que o consórcio está negociando? Qual é? Tem as próprias que já são fornecidas, como, por exemplo, a própria Coronavac e a AstraZeneca. Estão sendo feitas tratativas. O que nós não temos a certeza é se eles vão conseguir entregar essas vacinas na forma anunciada. Havendo essa possibilidade, não há nenhuma dúvida que a Prefeitura de Maringá fará a aquisição de vacinas. E temos recursos no orçamento para isso. E, aliás, desde dezembro do ano passado, nós estamos tentando comprar a vacina. Porém, como todos sabem, o Ministério da Saúde não permitia isso. A vacinação de grávidas estava sendo feita com a AstraZeneca, ela acabou sendo suspensa por conta de um caso de morte, né, que está sendo analisado. Como é que fica, então, a vacinação das grávidas sem comorbidade? Tem alguma previsão para que isso seja retomado? Olha, tem agora, através do recebimento das vacinas da Pfizer, né, que hoje nós recebemos mais um lote, mas sempre são poucas vacinas perante a quantidade de pessoas. E também essa semana deve entrar a nova determinação da Secretaria de Estado da Saúde de, independente da comorbidade ou terminando as comorbidades, as pessoas serem vacinadas por idade. Mas aí ele é em ordem decrescente, né? Vai começar de 59 e vai descendo até chegar aos 18 anos. Tá certo. Prefeito, fica aqui mais um pouquinho, porque a Annelise tem mais uma pergunta de telespectador, né, Annelise? Rildo, a pergunta é da Flores Bela, que mora aqui em Maringá, e a pergunta dela é se a prefeitura encontra pessoas resistentes à vacinação. E se sim, o que está sendo feito por parte da saúde para conscientizar essa parcela da população? Ok.
Prefeito, a gente sabe que tem uma parcela da população que ainda é negacionista, tem gente que nega a doença, a existência da doença, como também tem pessoas que não acreditam na eficácia da vacina, né? A pergunta da telespectadora era a seguinte: como que a prefeitura, se a prefeitura ela tem identificado pessoas que não estão tomando a vacina, justamente por conta dessa resistência, e o que a prefeitura tem feito em relação a essas pessoas? Tem como obrigar uma pessoa a tomar a vacina, mesmo sem ela querer? A prefeitura de Maringá não tem a condição de obrigar. Isso deveria vir de cima para baixo, seja pelo nosso governo federal. Não há essa obrigatoriedade. O número de pessoas que não quer tomar a vacina é muito pequeno, é quase insignificante. Porém, existe sim, quando você estabelece, por exemplo, na área da educação. Então, nós conversamos com diretoras de escolas e elas sabem, algumas pessoas da escola que não querem vacinar. Um exemplo, né? Aí o que nós trabalhamos é com a conscientização, mas aí não podemos obrigar e nem fazer nada, lamentavelmente, porque essa pessoa deveria assumir a responsabilidade por isso, inclusive de não ter atendimento na rede pública se ela viesse a precisar. Mas as regras do país são essas e nós não temos o que fazer. O professor disse que hoje está recebendo, então, 10 mil doses de vacina, né, para Maringá. A minha dúvida é a seguinte: com que antecedência a Prefeitura de Maringá fica sabendo da quantidade de vacinas que ela vai receber naquela semana? Como isso é feito, como isso é repassada, como essa informação é repassada? Tanto pela Secretaria de Estado de Saúde, quanto do Ministério da Saúde? Olha, praticamente em cima do momento de chegada das vacinas. Como, por exemplo, nós sabíamos que hoje ia chegar vacina, mas a quantidade exata nós ficamos sabendo agora de manhã da vacina que vai chegar à tarde. Pelo sistema, o Ministério da Saúde recebe as vacinas, distribui proporcionalmente aos estados. Aí em Curitiba, a Secretaria de Estado da Saúde recebe essa quantidade e distribui proporcional aos municípios. Não só em relação à quantidade de pessoas, mas por segmentos que são vacinados. Então já vem determinado, a Prefeitura de Maringá e as demais prefeituras, neste processo elas apenas aplicam as doses. Nós não temos nenhum poder de decisão e de interferência no que vem, mas essas informações são praticamente no momento que chega. O senhor disse agora há pouco que não existe o risco de falta de oxigênio. Acabou de dizer que as vacinas são avisadas, os lotes, né, a chegada dos lotes é avisada em cima da hora. Agora, a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: como é que está o estoque daqueles medicamentos destinados ao tratamento dos pacientes que estão na UTI? Né? A gente viveu uma crise um tempo atrás aí que estava faltando aqueles medicamentos. Como é que está a situação? Há risco ou não há risco? Na cidade de Maringá, nós sempre trabalhamos com muita prevenção, com muita cautela, e nunca faltou aqui em Maringá. Nos municípios vizinhos até chegou a faltar. O que aconteceu é que existe quantidade menor do que o estoque normal, mas não há risco de faltar aqui em Maringá. E, claro, os preços praticados são preços muito acima do preço que normalmente era praticado, mas isso também não há o que fazer. Nós, até o momento, Maringá nunca deixou ninguém de ser atendido, nem faltar nenhum medicamento, nenhum insumo. Estamos trabalhando para isso, mas estamos sempre com o aumento dos casos e tudo isso depende de Ministério da Saúde e muitos insumos, inclusive, de produção internacional. Claro que isso foge da responsabilidade da Prefeitura. Aqui cabe a nós estamos agindo com toda a prevenção possível, mas sempre fica o risco. Por isso, a conscientização das pessoas é o único caminho, né, e os cuidados necessários até vacinarmos todos. Tá certo, então, prefeito, agradeço a sua participação aqui no Meio Dia Paraná. Está aí o prefeito de Maringá, Nelise, esclarecendo, então, as dúvidas em relação ao combate à Covid-19 aqui na cidade. Eu volto com você aí. Tem mais alguma pergunta ou não, Nelise? Tem sim, Rildo. A gente está recebendo muitas perguntas. Eu quero agradecer o pessoal de casa, Rildo, participando aqui com a gente. Claro, por conta do tempo, a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas ao prefeito, mas nós separamos mais duas aqui, que é sobre aglomerações. Apesar de ele já ter falado, Rildo, o Júlio, do Jardim Aclimação, ele diz que pergunta se a Prefeitura está discutindo novas formas de conter as aglomerações aqui em Maringá,
porque a gente sempre vê, principalmente nos fins de semana, pontos lotados. E também, mais uma pergunta que eu vou aproveitar, Rildo, da Margarete. Ela fala se existe a possibilidade de ampliar os canais de atendimento da Prefeitura, porque sempre que as pessoas querem fazer denúncias, seja de aglomeração, maus tratos a animais ou tirar dúvidas, as pessoas não conseguem ser atendidas. Tá certo, vou passar aqui para o prefeito. Prefeito, a gente está tendo muita participação do pessoal de casa. Tem mais duas perguntinhas para o senhor. A primeira é a seguinte: se a prefeitura estuda novas formas de combater a aglomeração de pessoas aqui na cidade. E a outra pergunta de um telespectador é justamente a seguinte: se a prefeitura tem como ampliar os canais, né, para receber as denúncias de aglomerações, porque as pessoas dizem que têm dificuldade, muitas vezes tentam entrar em contato e acabam não conseguindo. Como é que fica isso? Olha, nós temos o 153, que é o telefone da Guarda Municipal, nós temos o 190, que é o da polícia, que pode ser utilizado para isso. Durante o dia nós temos o 156, né? E na realidade a gente tem uma limitação também de pessoas. Nós estamos ampliando, sim, inclusive ampliando o trabalho noturno das nossas equipes. Agora, veja bem, teve um condomínio de luxo que estava fazendo uma festa na sexta-feira à noite, aí nós fomos atrás para cobrar do síndico que tomasse uma providência e era na casa do síndico. Então, na verdade, nós precisamos da ajuda de todos, porque não vai ter fiscal, guarda municipal e polícia militar suficiente se as pessoas não colaborarem. E a prefeitura pode entrar, então, nesse caso, num condomínio desse, ela teria acesso livre, nesse caso? Olha, em tese sim, porque está acontecendo uma desobediência ao decreto em flagrante, claro que com a presença da Polícia Militar, com a presença da Guarda Municipal. É a mesma coisa que está acontecendo em festas, como aqui aconteceu. E festa em salão de festa num condomínio é regulado pelas regras. Pelas regras de mesma coisa de proibir outras festas. Mas é difícil a prefeitura dar conta de tudo isso. O trabalho da nossa equipe é um trabalho de esforço além da média. Nós estamos fazendo tudo, nós estamos no limite de pessoal, de fiscal, de guarda, de polícia, de profissional da saúde. Existe um limite, nós estamos contratando, ampliando, hora extra, mas precisamos da ajuda das pessoas. Tá certo, então, prefeito. Obrigado. Tá aí, Anelise. O prefeito tem razão quando fala, né, que ainda falta a conscientização de muita gente, né, porque não são poucos os flagrantes que a gente tem percebido aí de muita gente fazendo festa, aglomerações, num momento em que a gente vive um momento complicado como esse, né? Sim, com certeza. Infelizmente, né, a gente ainda vê esse tipo de situação. Rildo, muito obrigada ao prefeito aqui de Maringá, Ulisses Maia, por todos os esclarecimentos.